Eclesiastes capítulo 5, do versículo do 4 ao 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Amém? Aqui em Eclesiastes nos ensina que quando nós fazemos um voto diante de Deus, que não tardes em cumpri-lo. Saiba que um voto tem que ter responsabilidade. Um voto, quando nós fazemos, nós temos que entender que é um voto que estamos fazendo diante de Deus e não de pessoas. Por isso que esse voto, ele precisa cumprir ele. Ao mesmo tempo nos ensina que se não queremos fazer um voto, é melhor antes repensar, porque esse voto que você está fazendo é algo de responsabilidade próprio de quem faz. Por isso, se não for para pagar, é melhor que não faça. Por isso que tudo que nós falamos, que nós vamos fazer, sempre tem uma responsabilidade nossa. Aqui nos ensina claramente que o voto, ele tem que ser aqui cumprido. Então, o voto é algo que está se fazendo diante do Senhor. O Senhor não se agrada quando não cumpre o voto. Aqui diz claramente. Por isso que tudo que vamos fazer, nós precisamos primeiro pensar muito bem. Será que é esse voto que eu quero fazer? Será mesmo que eu aqui não estou agindo nesse momento por um impulso que, na verdade, que eu estou sendo levado a querer fazer algo e, ao mesmo tempo, lá na frente, se der conta e não assumir esse compromisso. Por isso que, primeiro, tem que pensar antes. Não age pela emoção. Pense primeiro claramente. Para que justamente isso que você vai fazer, você tenha noção que é você que está fazendo. A responsabilidade é sua e não dos outros. Por isso, fez o voto, cumpra-o. Cumpra-o, porque você está fazendo diante do Senhor. E o Senhor espera que esse voto seja cumprido. Vamos entrar aqui, justamente onde vai falar. Aqui, em 1 Samuel, aqui no versículo 11, que diz assim: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Aqui diz que Ana fez um voto diante do Senhor, a qual ela aqui pediu ao Senhor um filho, homem, e ao mesmo tempo que ela pediu esse filho homem, ela disse aqui que daria esse filho para o Senhor, porque era o desejo da alma dela aqui ter um filho. Por isso que aqui ela diz que esse filho ela daria para servir na casa do Senhor. E ao mesmo tempo ela diz, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela diz claramente que o voto que ela estava fazendo diante do Senhor e não de pessoas. Olha o que diz aqui, que vai falar no versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Amém? Aqui diz que passou um tempo, foi justamente esse voto que Ana fez diante do Senhor, a qual aqui, diante desse pedido que ela fez ao Senhor, ela concebeu um filho. Então aqui nasceu o filho dela, que ela deu o nome de Samuel. E aqui diz claramente que ela fez um voto. O voto dela, ela cumpriu, porque ela aqui entregou esse filho na casa do Senhor. Então, mostra para nós que Ana teve responsabilidade com seu voto. Porque quando ela fez o voto, ela cumpriu ele. Por isso que todo voto tem que ter responsabilidade. Aonde que ela está cumprindo o voto aqui? Então vamos aqui ver no versículo 24 ao 28, que diz assim: E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efade de farinha e um outro de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, e eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Amém? Portanto, aqui mostra ela cumprindo o seu voto, aonde, após desmamar, aqui ela levou não só o seu filho, mas também levou aqui também consigo 3 bezerros, um éfa de farinha e um odre de vinho
e trouxe à casa do Senhor a Siló. Entregou o menino, ainda muito criança, justamente na casa do Senhor. Então ela entregou para o sacerdote Eli. Então aqui é o voto dela, que ela cumpre ele como ela aqui fez. Por isso que aqui Ana é um exemplo para mostrar para nós como o voto aqui é feito e da forma que ele é cumprido. Por isso que nos mostra, quando vamos fazer um voto diante do Senhor, que nós assuma esse compromisso, porque justamente que esse voto que está sendo feito diante do Senhor. Amém?